Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos desenhar o seguinte objeto, tá? Eu desenhei aqui para a gente dar uma olhada. É esse objeto aqui, ó. Uma peça, ela tem um rasgo aqui, tá? Nessa região. Daí ela é inclinada, como vocês estão vendo nessa vista aqui frontal improvisada. Ela tem um certo ângulo em relação à horizontal, certo? E nessa vista, na parte de cima da peça, tem um furo aqui, tá? Ok? Então nós vamos desenhar essas três vistas aqui, que é a vista frontal, a vista auxiliar e a vista superior, dessas três, beleza? Chegando nessa peça aqui. Pra gente ter uma ideia como que ela vai ficar, tá? Depois que desenhar as três vistas. Então nós temos aqui a vista frontal, certo? Eu coloquei aqui 1 centímetro para a espessura da pecinha. Esse ângulo em relação à inclinação, né? Eu peguei um ângulo de 45 graus, dá para vocês verem com esse esquadro aqui que a gente está de 45 graus, né? Esse ângulo é 45 graus. Então a peça continua com 1 centímetro de espessura, certo? Então 1 centímetro aqui também. Aí aqui nós temos a dimensão, nós temos um furo, tá? O furo, só nessa figura o furo está deslocado aqui, então o furo seria aqui embaixo, tá? Ó. Vendo aqui agora, o furo está aqui, tá? Não está como aqui. O centro do furo é aqui, tá? Então o furo ele está deslocado 1,5 da borda aqui até o centro do furo, 1,5 centímetro. Ele está bem na faixa de simetria da linha de centro do objeto, tá centralizado. O que mais? Então ele tem aqui, ó, o diâmetro dele, o diâmetro do furo é 1 centímetro também. Ou seja, eu vou puxar aqui o diâmetro 1 centímetro. Tá? Ok. E aqui temos a vista superior, tá? A peça tem uma espessura de 3 centímetros, como a gente está vendo aqui. Temos 3 centímetros. Tanto em cima quanto embaixo, a espessura é a mesma, 3 centímetros, 3 centímetros. Esse rasgo aqui, ele tem 1 centímetro. Aqui 1 centímetro. E aqui 1 centímetro. Ele é aprofundado aqui 2 centímetros. 2 centímetros aqui. Nós estamos deixando a linha de ruptura, tá, da peça, porque a ideia desse projeto é mostrar essa linha de ruptura também, né? Como a gente está trabalhando nós estamos trabalhando no primeiro diedro, e nós precisamos usar a vista auxiliar, sendo que as vistas ortográficas comuns no primeiro diedro vão distorcer essas imagens. Então, para não distorcer, a gente trabalha com vista auxiliar aqui e aqui. Na vista auxiliar, a gente não precisa mostrar essa região da peça aqui, correspondente a esse ponto B, porque na vista ortográfica ela apareceria distorcida. Então, o que a gente faz na vista auxiliar, a gente não utiliza essa região e apenas faz a linha de ruptura aqui cortada, a peça que nem vocês estão vendo, até uma faixa mais ou menos aqui eu deixei de 1 centímetro. Você pode deixar 1 centímetro a linha de ruptura mais para baixo, 1 centímetro, meio centímetro, que nem eu deixei meio aqui, tá? Essa daqui eu já deixei, ó, depois do rasgo, eu deixei praticamente 2 centímetros dessa região aqui pra gente fazer o nosso desenho. O espaçamento entre as vistas, né? 3 centímetros, 3 centímetros. Eu deixei 3 centímetros, não deixei tão próximo assim para não poluir o desenho, né? Ficaria meio apertado também, eu deixei mais folgado aqui. Então é isso que a gente vai construir, pessoal, certo? Então vou deixar a folha aqui na frente para a gente ter como base as medidas. Vamos começar aqui. Então, primeiro vocês vão desenhar uma folha A3, certo?
estou desenhando aqui numa A4, só para a gente ilustrar. Então a primeira coisa é a gente fazer uma reta aqui. Então vou traçar aqui com a minha lapiseira a minha reta R, certo? Feito isso, eu vou iniciar num ponto A aqui qualquer, então esse é o meu ponto A. E o comprimento da nossa reta vai ser a base do nosso objeto, tá? Vai ser de 8 centímetros. Então venho aqui, eu marco 8 centímetros e vou traçar. Como tem que ser um traçado mais forte, tá? Porque vai ser o contorno da peça, então eu posso fazer com um lápis B, por exemplo, um lápis 2B, para ficar mais cheia a nossa linha de contorno da base do objeto. Beleza? Aqui o A e aqui o B. Maravilha. Agora eu vou marcar, vou pegar o nosso compasso, tá? Nós vamos precisar do compasso. Nós vamos marcar aqui 1 centímetro. Tá? 1 centímetro. Marquei 1 centímetro. E vou fazer por a ponta seca. A ponta seca eu vou colocar no ponto A. Vou fazer só um traçado, meio traçadinho aqui, tá? Ó, vai ficar só essa curvinha que vocês estão vendo aqui. Do outro lado também. Certo? Então 2 traçados aqui. Daí eu vou pegar o meu esquadro, vou alinhar com a horizontal. Aqui alinhei. Vou alinhar com esse ponto A. Vou fazer traçadinha dela aqui. Mesma coisa do outro lado. Vou alinhar com o meu esquadro. Fazer o traçado. Pronto. Então esses 2 pontos que eu achei aqui, pessoal, são os pontos da minha paralela, da minha reta paralela à minha reta AB. Então eu vou traçar aqui a nova reta com uma lapiseira 05. Tá aqui. Eu vou traçar mais forte, tá? Porque vai ser a nossa parte superior aqui da peça, né? Então vou traçar lá mais forte com esse lápis B, por exemplo. Lápis H, tá? Aqui, o lápis H é um pouco mais grossinho que a lapiseira. Beleza, agora vou traçar aqui também, deixar mais forte. O outro eu vou deixar fraco ainda. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar meu esquadro de 45 graus, vou colocar ele aqui alinhado com a nossa reta B. E vou alinhar essa parte inclinada, que tem 45 graus o esquadro, vou alinhar com esse ponto novo nosso aqui, ponto C. Então alinhei ele aqui, ó, certo? Tudo alinhado embaixo. E aqui eu vou traçar uma linha bem de levinho para cima aqui, ó. Beleza? Então essa reta aqui, tá? Depois você pode até prolongar um pouquinho aqui, ó, para bater com essa reta R nossa. Então esse ponto aqui, tá? C. E aqui ponto D. Então ela tem 45 graus, só pra gente deixar marcado. Beleza? Bom, agora o que eu vou fazer vou pegar esse ponto C que já está marcado aqui, ponto C. O nosso compasso já está aberto em 1 centímetro, tá? A gente deixou a mesma medida. Vou trazer a ponta seca aqui no ponto C. E vou fazer de novo a mesma curvinha que a gente fez aqui anteriormente, nesse ponto aqui, ó. Fiz uma curvinha bem de leve aqui marcado pelo compasso. Vou marcar do ponto D vou pegar a régua, né, até o ponto do ponto D. Vou deixar uma medida de 9 centímetros. Então vou marcar aqui, ó, 9 centímetros. Beleza? Do ponto D até esse ponto E vai ter 9 centímetros. Vai ser a parte traseira da nossa peça aqui. Então você pode reforçar essa parte que vai ficar como a parte do contorno da nossa peça. Beleza? Tá aqui, ó. Então tá aqui a peça, a parte do contorno.
Vou fazer a mesma coisa para o ponto E, com um compasso aberto em 1 centímetro. Vou pôr a ponta seca nesse ponto E e fazer uma marcaçãozinha curva aqui, certo? Vou vir com o meu esquadro, vou alinhar o ponto E, essa reta EC aqui, vou alinhar também, vou deixar marcado, alinhado os dois, né? E vou apenas fazer o traçado, fazer essa marcaçãozinha desse ponto. Mesma coisa aqui, vou alinhar o esquadro com a reta, com o ponto e fazer a marcação aqui desse ponto, desse novo ponto. Marquei aqui, ó, pronto. Tem a minha reta paralela à reta EC. Então marquei aqui, ó. Vou passar um pouco fora aqui, dá uma linha alinhada. Beleza, ó. Então, o que a gente tem? Essa parte interna aqui, ó, eu vou apagar, tá? Que a gente não precisa, ou pelo menos vou tirar um pouco da intensidade do grafite. Também aqui, ó, essas duas, tá? E vou reforçar mais essas internas aqui. Daqui até lá. Aqui forma um novo ponto. Ponto F. E reforçar essa daqui. Então esse aqui seria o nosso objeto visto da lateral. Agora o que eu preciso fazer eu preciso colocar o furo, tá? O nosso furo aqui dessa peça, ele vai ter com a régua, tá? Eu vou pegar 1 centímetro a partir dessa extremidade aqui, ó. Vou marcar 1 centímetro. Mesma coisa do outro lado, 1 centímetro. Tá? Aqui seria o início do nosso furo. Então, eu posso fazer aqui, como a gente está vendo ela de uma vista frontal, o furo eu não estou vendo, tá? Então, mas eu sei que ele está lá, então esse furo com uma lapiseira de 0,5, eu preciso fazer linhas interrompidas, tá? Que seria a primeira parte do furo, a superfície do furo interna, né? Que seria, a gente estaria vendo essa parte. Estaria vendo essa parte de cima aqui, essa parte do furo. O furo pra gente vai ter diâmetro de 1 centímetro, então eu vou deixar aqui mais 1 centímetro. Vou marcar aqui embaixo, ó, e 1 centímetro aqui na reta de cima. Feita a marcação, vou vir com a minha régua, vou marcar a linha pontilhada de novo, interrompida, tá? Linha interrompida. Ok? Então esse é o nosso furo, já tem o diâmetro. Agora eu preciso encontrar a metade dele, que está nessa reta, ele estaria aqui, 1 centímetro, meio centímetro, né? E aqui meio centímetro. Então eu vou traçar agora, diferente dessas linhas que são interrompidas, tá? Todas do mesmo tamanho, ó. Tá? Elas vão até só a peça, elas não saem da peça, tá pessoal? Estou fazendo essa linha na peça aqui. Uma pontilhada, pontilhada. Essas daqui, a linha, no caso, o furo de centro, né, ela vai ser traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto. Então aqui é a linha de centro. Essa aqui é uma linha que indica que são as superfícies do furo, tá? E a parte de baixo, tá? Ela vai estar, como ela, se a gente observar essa figura, a outra que a gente fez, ela tem esse rasgo, a peça avança, o furo avança na peça, né, com 2 centímetros. Então eu vou fazer aqui, ó, 2 centímetros, vou marcar 2 centímetros aqui e 2 centímetros em cima. E vou fazer a minha reta só pontilhada, né, que indica que o objeto, o rasgo vem até aqui, certo? O rasgo vem até aqui. Bom, pessoal, essa seria a vista frontal, ela está pronta. Agora o que eu preciso fazer é construir as vistas auxiliares. A nossa vista auxiliar e depois a vista superior. Como a gente não está fazendo uma vista ortográfica
90 graus, nos planos a 90 graus, nós vamos fazer só a superior e auxiliar. Para fazer auxiliar, eu vou utilizar retas perpendiculares aqui, né? Então, posso, por exemplo, colocar aqui o meu esquadro, certo? Posso colocar o outro esquadro aqui embaixo, alinhar aqui, ó, bonitinho, alinhado. Seguro esse esquadro de baixo, certo? E venho traçando aqui a primeira linha, ó, bem de levinho para cima. Tracei, desço, traço a próxima, linha de centro, traço a próxima, linha de centro. Ok. E eu vou dar mais ou menos aqui uma faixa, tá? Que pra gente seria, deixa eu ver quanto que daria, mais ou menos 1 centímetro, que seria a faixa aqui da nossa linha de ruptura, só para ter uma ideia onde ela vai ficar. Beleza, então fiz as linhas de suporte para a nossa vista auxiliar. Eu vou marcar o nosso compasso com 3 centímetros de comprimento. Se quiser fazer com 2 centímetros, pode, pessoal, pode ser. Vamos fazer até com menos aqui, com 2,5. Então a partir daqui, ó, desse ponto E, eu vou traçar essas linhas, que é onde vai começar a minha vista auxiliar. Então aqui já tem um, aí eu vou pegar esse ponto de baixo, esse outro ponto, e vou traçando todas essas linhas. Então, ó, com a ponta seca aqui, venho nesse ponto, fixo aqui, vou traçando a próxima. No ponto de baixo aqui, venho traçando aqui. Nesse de baixo, põe aqui, venho traçando. Ok? E o último, que é o último ponto, traço aqui. Então, essa parte aqui seria, eu consigo traçar agora uma reta, seria a superfície da vista auxiliar, o contorno da vista auxiliar. Então, o contorno, essa primeira parte está feita. Como a gente sabe que a vista, nossa peça, ela vai ter 3 centímetros de diâmetro, né? 3 centímetros de espessura, perdão. Eu vou abrir agora o compasso em 3 centímetros aqui, ó. 0, 3 está aqui. Beleza? Então, 3 centímetros. Venho nesse primeiro ponto aqui, abro ele, faço um tracinho aqui. Venho aqui embaixo, nesse último ponto, traço aqui, feito. Vou traçar a minha reta desse ponto ao de baixo. Feito. Então a nossa peça, ela está aqui, a nossa vista auxiliar, né? Você pode traçar com uma linha de uma lapiseira 0,5 a parte da linha de ruptura. Então o que eu vou fazer aqui é fazer como se fosse um S, tá? Vou traçar aqui assim, ó, a mão mesmo. Tá aí a nossa linha de ruptura. Certo? Beleza. Agora eu preciso colocar o furo aqui, né, na nossa peça, nossa vista, né? Então eu sei que essa vista ela tem 1,5 de espessura. Então a metade dele aqui, tá, que é 1,5, estaria, vou colocar aqui para baixo, meio aqui, certo? Meio aqui também. Então aqui estaria o centro do nosso furo. Como o nosso furo tem 1 centímetro de diâmetro, eu vou colocar bem nesse centro aqui, ó, a ponta seca do compasso aqui. Vou abrir o tamanho dessas duas linhas aqui, tá? Porque o furo tem que estar entre essas duas linhas. Então, vou fazer aqui o círculo. Vou sair um pouco fora ali. Aí, pessoal, ó. Então você pega o compasso, põe a ponta seca aqui nesse ponto,
e abre ele até essa linha de baixo, que é onde começa o seu furo, e aqui em cima onde termina o furo, tá? Então ele dá essa volta. Ela está centralizada, né? Então a peça está centralizada, certo? Então aqui você já pode fazer, por exemplo, ó, a linha de centro, né? Traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto, traço. E aqui mesma coisa, ó, com a 0,5, hein? Lapiseira 0,5, traço, ponto, ponto, traço, ponto, traço, traço, ponto. A linha de centro nossa está aqui. O que está faltando para terminar a peça aqui, essa pista auxiliar, é a gente colocar esse ponto. Então, ó, eu vou pegar o compasso, a ponta seca, vou colocar no ponto O, vou abrir o compasso até a superfície da vista, que é essa lateral, tá vendo? Ó? Vou checar o outro lado se tá batendo e em cima também, certo? Tem que dar mais ou menos aí 1,5, certo? Então abriu, fez o traço, pode apertar um pouco aí para fazer essa parte curva da peça. Fica sobrando um pouquinho aqui, tá, pessoal? Porque não é perfeito mesmo, tá? Vou dar uma reforçada aqui. E aqui na lateral. Beleza, ó. Então tá aqui a nossa peça com a linha de centro. A linha de centro pode passar aqui. Essa curva também tem o centro. Beleza? Está centralizado. Essa aqui é a nossa vista auxiliar. Agora, por último, nós vamos fazer a vista superior aqui embaixo. Então, para fazer a vista superior de novo, né? Vou pegar aqui o meu esquadro. Vou colocar esse esquadro alinhado aqui, tá? Vou colocar essa base aqui, outro esquadro. Vou segurar essa parte do esquadro alinhado aqui. Vou traçar as linhas finas aqui para baixo. Tracei as linhas finas. Vou traçar mais ou menos até aqui, que vai dar mais ou menos 2 centímetros. Só uma linha suportezinha para eu saber onde está a linha de ruptura. Ok. Vou marcar agora 2,5 centímetros na régua. 2,5 centímetros na régua, marquei. Vou trazer para esse ponto A, a ponta seca aqui. Vou transportar, fazer um tracinho com o compasso nesse ponto e nesse outro ponto aqui, vamos chamar de H. Vou botar aqui, fazer outro tracinho aqui, tá? Beleza, então aqui vai ser a superfície de contorno da nossa da nossa vista, né? Superior, que é onde ela começa. Um pouco fora, corrige aqui, corrige aqui. Isso, agora foi. Saiu um pouco a hora que coloquei o compasso. Então fiz essa parte lateral da minha peça. A peça ela vai descer 1 centímetro aqui, então nós vamos ter 1 centímetro aqui, certo? Depois ela vai descer 2 centímetros de novo para cá. Você só alinha aqui, ó, e entra aqui. Depois mais 1 centímetro para dentro. Aqui de novo, só alinhar com as retas, 1 centímetro e 1 centímetro aqui. Você já pode trazer essa linha mais para baixo, tá? Onde começaria a nossa linha de ruptura aqui. Eu vou trazer essa parte de cima também mais para cá. Certo? A linha de ruptura você faz ela meio levinha aqui, ó, tipo um S.
você aperta um pouco. Daqui. Ok? Então, esse traço, essa parte aqui que a gente, se estivesse olhando de cima para baixo, né, a gente não está vendo, então ela tem que ser pontilhada. Você vê que essa entrada aqui, essa parte, ela está oculta da gente, né? Então essa é a vista superior. Então, pessoal, esse seria o objetivo dessa aula, né? Construir essas 3 vistas. A gente não tinha ainda estudado vista auxiliar, nós vimos na outra aula, mas faltou a construção, né? Então, a gente finaliza por aqui. Bons estudos, até a próxima, pessoal.